noite. É um prazer estar juntamente com você, com a sua família, em sua casa. Mesmo que à distância, receba o nosso abraço mais sincero. Nós sabemos que os dias são maus, porém Deus continua sendo bom. Ele sempre está no controle de todas as coisas. E é com essa certeza que nós queremos, nesse momento, trazer algo para ajudá-lo, para contribuir no seu dia a dia, na sua vida, principalmente daquelas pessoas que procuram uma recolocação profissional, um primeiro emprego. Hoje nós queremos, através de uma perspectiva bíblica, trazer alguns princípios que podem ser úteis na hora de uma entrevista, na confecção de um currículo, num planejamento de carreira. Então que você possa nos acompanhar e, caso aprecie, compartilhar para que outras pessoas também sejam beneficiadas com esse tema. Nós somos da Igreja do Nazareno, estamos situados na cidade de Campinas, no Jardim São Vicente. Somos a Nazareno Semeando Esperança. E o que queremos nesse momento de fato é semear esperança para aqueles que passam por esse momento adverso, tanto na questão da saúde, quanto na questão socioeconômica. Então que através desse conteúdo nós possamos alcançar você e trazer um pouco mais de alegria. A Igreja do Nazareno ela surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, no movimento de santidade. Ela foi fundada, organizada em 1908 no Texas, e são desde então 112 anos de presença em todo o mundo, em várias nações, em quase todas as nações oficialmente, em algumas não de maneira oficial devido a perseguições locais. Mas a Igreja Nazareno tem esse intuito de abençoar a sociedade, a sua comunidade, através de hospitais, faculdades, enfim, de toda maneira fazer o bem àqueles que necessitam. Eu sou o ministro ordenado da Igreja do Nazareno, sou Clei Ventura, pai da Nicole, esposo da Andréia, filho do Edu e da Cleide. E estou desde a adolescência na Igreja do Nazareno. É uma igreja a qual realmente me acolheu e acolheu você com certeza que nos assiste. Uma breve introdução que eu quero fazer nesse momento sobre a questão do trabalho. Primeiramente eu quero ler Isaías 64, versículo 4, que diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, trazendo aqui uma concepção bíblica do trabalho, o trabalho é algo que faz parte da própria natureza de Deus. Deus ele é visto no versículo inaugural de Gênesis, trabalhando, criando os céus e criando a terra. E além disso, além de criar todas as coisas, ele também é provedor da criação. Tanto é que ele cuida, ele trabalha para aqueles que nele esperam, o que é um alívio para todos nós. Lucas, capítulo 12, do versículo 6 ao 7, é declarado algo importante, que não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O pardal é um pássaro muito presente no nosso dia a dia, em qualquer cidade, em qualquer lugar do mundo. E nós vemos que Deus ele tem ciência de cada um deles. Não há nenhum deles que caia por terra sem que tenha a atenção divina. Mesmo aqueles que se sentem como um pardal solitário no telhado, eles são cuidados e amparados pelo Criador. Claro que nós não somos pardais, e Deus ele declara que nós temos um valor muito superior a dessas aves. Então que isso também traga um pouco de bálsamo ao teu coração nesse momento de aflição. É dito que Deus cuida da sua criação, Deus cuida das aves do céu, Deus cuida dos homens. Mas é importante entender que nós temos também a nossa parcela de trabalho a ser feita. Tanto é que Josiah Holland ele declara que Deus dá a cada ave sua comida, mas não a lança no ninho. Ou seja, Deus não leva o café na cama para aquele que está no ninho. É necessário que a pessoa saia. Como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Nós devemos fazer o nosso papel, a nossa parte, trabalhar. Eu quero trazer uma curiosidade para você e uma lembrança da minha família. O meu avô, quando ele saiu de Portugal, ele peregrinou por alguns países da América Latina, Caribe, Curaçao, chegou a Santos, onde se estabeleceu, mandou a carta de chamada para que viesse a minha avó, meu pai, os meus tios.
e no sítio, na chácara que ele tinha em Peruíbe, onde ele passou os últimos dias da sua vida, havia uma grande árvore, um chapéu de sol. E em todo entardecer havia uma revoada de pardais, que faziam muito estardalhaço e muita sujeira também, coisa que despertava um pouco de incômodo no meu avô. E meu avô, certa vez, ele me disse algo que eu não me esqueço. Ele disse que o pardal é o único português preguiçoso, palavras dele. E a primeira revelação que eu faço para você, o pardal não é brasileiro. O pardal não é típico, nativo do Brasil. É uma ave exótica que foi trazida para cá e há mais ou menos 100 anos liberada no Rio de Janeiro, pelo prefeito do Rio de Janeiro, para o controle de pestes. Só que, embora meu avô estivesse certo quanto à procedência do pardal, ele estava equivocado no papel do pardal. Porque ele é assim útil, ele trabalha, ele controla pestes, ele come insetos, ele ajuda na multiplicação de sementes, de plantas. Então toda a criação é exemplo do seu Criador, também trabalha. 20 anos atrás, o ator Keanu Reeves, ele estrelou uma trilogia chamada Matrix. E nesse filme, no qual era apresentada uma sociedade alternativa, há um episódio, num dos filmes que foram exibidos nos cinemas, no qual o par romântico desse protagonista, que era o Neo, a chamada Trinity, ela entra num helicóptero e ele pergunta se ela sabe pilotar. E ela diz que sei, mas na verdade ela não sabia. Naquele momento ela fazia um download do manual, das informações do curso de aviação, para que estivesse apta a pilotar aquele helicóptero. Se fosse na realidade, seria fenomenal, excelente isso. Simplesmente com um toque aprendermos um conteúdo e termos ele de maneira plena conosco, dispensando várias semanas, ou meses, ou anos de estudo, de preparo. A realidade não é assim. Então tudo demanda trabalho, o aprendizado demanda trabalho, o esforço ele tem a sua recompensa, mas deve ser realizado. Há um mito que eu quero agora desconstruir nesse momento, que o trabalho é um castigo dado ao homem por causa do pecado. Isso não é correto, porque o próprio Deus ele trabalha. E antes da queda do homem, antes da própria existência da mulher, o homem já trabalhava. Tanto é que após a formação de Adão, o primeiro homem, Deus o tomou, o colocou no centro do jardim do Éden, para que ele o guardasse e para que ele cuidasse dele. Então o trabalho é algo natural ao homem, não é nenhum castigo. Até uma canção do Ed Mota chamada Vamos Dançar, que o refrão é o seguinte: eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. E muitas pessoas têm esse entendimento, que o trabalho é sinônimo de sofrimento, e ficam sonhando com a sua futura aposentadoria, com as suas férias, com a curtição infinita dos netos, quando na verdade, principalmente o brasileiro sabe que a aposentadoria não é exatamente assim. Então nós devemos ter sempre esse entendimento adequado, correto do valor do trabalho, porque Deus ele convida até aquele que não é dado ao trabalho, o preguiçoso, a ter com a formiga e com ela a aprender o valor do trabalho. Eu sei que todos que nos ouvem gostam de trabalhar, mas talvez estejam impossibilitados devido à crise que vivenciamos, devido às portas de emprego fechadas, às vagas inexistentes. Então, nesse momento eu quero trazer algumas dicas num panorama, numa perspectiva bíblica, que venham a contribuir com o seu sucesso na busca do seu futuro emprego. Vivemos na história do capitalismo um momento de transição. Estamos saindo do Fordismo para o pós-Fordismo. Há um filme chamado Tempos Modernos, no qual Charlie Chaplin, representado pelo Carlito, seu eterno personagem, ele está dentro de uma fábrica sendo engolido por engrenagens, e essa era a visão do Fordismo, do homem tendo uma disputa com a máquina. Não era algo como nós temos hoje no pós-Fordismo, quando há quase que uma junção simbiótica do homem com os recursos do seu meio, para o seu trabalho. Outra diferença dessas eras é que na época do Fordismo, uma pessoa geralmente tinha uma carreira com um único emprego, onde exercia uma única função. Hoje nós vemos que a pessoa, no transcorrer da sua vida profissional, tem várias oportunidades de emprego, vários aprendizados, vários saberes, ao contrário do que era anteriormente.
No Fordismo, a pessoa retinha para si o conhecimento. Tanto é que quando alguém se aposentava, ou saía de férias, ou ficava doente, e ele operava uma máquina, dificilmente outra pessoa sabia fazer a manutenção daquela máquina, porque o saber, o conhecimento estava concentrado numa única pessoa. Hoje basta uma simples consulta ao Google para que nós tenhamos uma infinidade de conhecimentos. Aquele conhecimento que era restrito a gerações passadas, a enciclopédia Barça, as pesquisas feitas na biblioteca da escola, hoje são feitas de maneira muito rápida e dinâmica através da internet. Essa era a que nós vivemos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Esse movimento começou no Japão, através da Toyota, e hoje é a realidade na qual vivemos. Antigamente, quando falávamos que alguém tinha sua cabeça nas nuvens, era sinônimo de desleixo, de uma pessoa desinteressada, despreocupada, esquecida. Hoje, quando algo é colocado nas nuvens, é sinônimo de tecnologia. Vivemos em meio ao cloud, ao armazenamento na nuvem. Nós temos a engenharia cibernética, temos Big Data, internet das coisas, nós temos a realidade aumentada e a realidade virtual, o que é tão paradoxo, como pode ser real e virtual, são sinais do tempo em qual nós vivemos. Outra característica desse cenário que nós temos é a pandemia mundial do coronavírus, que tem revolucionado a maneira de trabalhar das pessoas. Hoje muitos profissionais estão em home office, estão trabalhando de maneira remota, longe do seu local, estação original de trabalho, têm se ambientado com novas tecnologias. Então tudo isso são sinais desse tempo que nós vivenciamos. Só que ele tem resultados, alguns deles negativos. Hoje, segundo a Organização Internacional do Trabalho, nós temos 62 milhões de brasileiros vulneráveis. O que consiste isso? No primeiro trimestre desse ano, antes da explosão numérica da epidemia do coronavírus, nós já tínhamos 13 milhões de desempregados. Somado a eles, nós temos aquelas pessoas que trabalham informalmente. E pior, nós temos 5 milhões de pessoas chamadas desalentados. São pessoas que não querem mais procurar emprego, que estão sem perspectiva, que não querem mais participar de processos seletivos, encaminhar um currículo, devido às negativas que já tiveram. Segundo a ONU, na América Latina, 30 milhões de pessoas retornaram à pobreza. 30 milhões de pessoas. E nos Estados Unidos, a nação mais rica e próspera que nós temos, de cada 5 norte-americanos, um está desempregado no momento. E a previsão é que chegue esse número a 25%. A maior taxa em 87 anos, desde 1929, quando houve o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. Esse é o cenário no qual nós vivemos. E como que você pode melhorar, trabalhar, projetar a sua carreira nesse cenário? Principalmente através de competência. É isso que todo entrevistador, todo processo seletivo procura identificar nos candidatos, as suas competências, para identificar se ele é aquela peça do quebra-cabeça que poderá ser encaixada no conjunto maior que é a empresa. O que é a competência? É a junção de conhecimentos, habilidades e atitudes, o que na área de recursos humanos é conhecido como CHA, que é uma abreviatura de conhecimento, habilidades e atitudes. Pelo tempo que nós temos, eu concentrarei nossa atenção em conhecimentos, não em habilidades e atitudes, embora muito importantes. Talvez no momento futuro possamos tratar disso. Alguns acrescentam ao CHA o V e o E, virando chave, que seriam valores e ética, os quais considero também fundamentais. Nós devemos ser fiéis aos nossos valores, devemos ter princípios éticos, independente do cenário no qual nós vivemos, com tantos escândalos, crises políticas, que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós olhamos para a obra da Santa Ceia, na qual Cristo ele está ao lado dos discípulos, retratado por Michelangelo, que teve a melhor das intenções reproduzindo, tal como outros artistas renascentistas, aquela cena,
Muitas vezes aquilo que o Senhor ensina na palavra de Deus, na Bíblia, é mal interpretado. Prova disso é Dan Brown com seus livros, que não vamos aqui entrar em debate, mas ele fez o Código da Vinci, Inferno, visões particulares que destoam da realidade. Prova disso é que nós tivemos, por exemplo, cruzadas na Idade Média em nome de Deus. Pessoas foram queimadas na Inquisição em nome da Igreja. Então nós vemos que ainda nos nossos dias algumas pessoas não têm um entendimento adequado da Sagrada Escritura, fazendo do nome de Deus algo que sirva em benefício próprio. Mas quando olhamos para essa obra, nós lembramos daquilo que Paulo ele relata aos Coríntios sobre o sacramento da Santa Ceia. Qual que é o principal ensinamento que ele passa naquele momento aos cristãos daquela cidade de Corinto? Que cada um deles examinasse a si mesmo. É o que diz 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a visão que deve haver em cada um de nós é a busca do autoconhecimento, tanto no ambiente sagrado quanto no ambiente secular. Nós devemos ter esse conhecimento. Os filósofos gregos procuravam constantemente o conhecimento. Tanto é que a máxima socrática, descrita por Platão de Sócrates, é essa: conhece-te a ti mesmo, que concorda com aquilo que o apóstolo Paulo também declara à igreja, a importância do conhecimento. A importância do conhecimento também é retratada na obra A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Ele declara que aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas, sem perigo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou para a derrota serão iguais. Mas aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. Então é importante você, em meio a essa batalha, na busca do seu futuro emprego, que você conheça a si mesmo e que você conheça os seus reais adversários. Quando nós olhamos para nós mesmos, somos tentados a admirar os nossos pontos fortes, a achar que nós somos perfeitos, que nós não carecemos de nenhuma benfeitoria, de nenhum aprimoramento, o que é um erro. Narciso nos mostra isso. Esse personagem da mitologia, em um riacho, ele se debruçou e começou a olhar para a sua própria imagem. Ele acabou encantado por aquele que ele via, ele ficou apaixonado por si mesmo e ele morreu nesse estado de admiração pessoal. Muitas pessoas estão debruçadas sobre si mesmas, apenas admirando aquilo que conquistaram no passado, os seus feitos passados ou as suas virtudes presentes, mas não atentando também para aquilo que deve ser reconstruído, aprimorado, melhorado. A autocrítica, o autoconhecimento, o autoexame são ingredientes do cristianismo que são muito importantes também na carreira profissional de qualquer pessoa. Que ferramentas podem ser utilizadas para o conhecimento pessoal? São muitas. A grafologia, que é um estudo da letra da pessoa, é uma dessas ferramentas. Muitas empresas fazem uso dela há muito tempo. Nós temos pesquisas de personalidade, tal como o PI, que mostram realmente parte da persona da pessoa. Claro que não de uma maneira profunda, é tal como um iceberg em uma pessoa. Você enxerga aquilo que está na superfície e aquilo que está um pouco abaixo d'água, mas não o seu todo. E também há outras ferramentas, tal como este livro que eu apresento para você e indico: Descubra seus pontos fortes. Ele é feito baseado num estudo do Instituto Gallup. Mais de 2 milhões de pessoas foram entrevistadas para que pudesse de fato haver um entendimento de como as fortalezas de uma pessoa podem ajudá-lo no alcance daquilo que ele necessita. Essa é a ferramenta utilizada pela Igreja do Nazareno na preparação de seus ministros. Eu me recordo que há uns 10 anos atrás, aproximadamente, eu efetuei pela primeira vez essa pesquisa, que é feita de maneira confidencial, que é remetida ao Instituto Gallup, e há um parecer sobre os seus 5 traços dominantes, as suas 5 fortalezas. Qual que é a importância de conhecermos nossos pontos fortes?
Aquilo que não é minha virtude, meu ponto mais forte, dificilmente eu conseguirei aprimorar e me tornar excelente. Eu posso até controlar um pouco o dano que uma fraqueza minha possa provocar a mim mesmo, mas jamais transformarei ela numa potência. Em contrapartida, aquilo que eu faço bem, aquilo que eu aprecio, se eu cultivar, dará cada vez mais frutos. Por isso a importância do autoconhecimento de nossas fortalezas. Eu me recordo que quando eu era adolescente, eu já tinha no meu coração ardendo a vocação de cuidar de pessoas, que é o que eu faço aqui na igreja e profissionalmente. E eu me recordo que comentei com meu pai que eu tinha o desejo na época de ingressar no Senai, como um dia ele também ingressou, para ser um ferramenteiro. Meu pai, ele foi torneiro mecânico numa grande estatal brasileira, na Petrobras, mesmo sendo estrangeiro. E eu imaginei que talvez fosse um bom caminho a ser seguido. E meu pai, com muita sobriedade naquele momento, ajudou a fazer o meu plano de carreira. Ele disse: Clay, você quer ingressar numa escola de ensino mecânico, mas o seu desejo não é esse, você quer trabalhar com pessoas. A sua vocação é trabalhar com gente, não com ferramentas. Você pode sim concluir com êxito o curso e até trabalhar, atuar profissionalmente no setor, mas nunca terá de fato o contentamento verdadeiro. Então que você também seja fiel à sua vocação, fiel ao seu chamado. E o que ajuda você nesse processo de autoconhecimento é ter revelado os seus pontos fortes, aquilo que você faz com excelência. Quando Steven Spielberg lançou em 1973 o filme Tubarão, houve grande surpresa do público. Muitos ficaram atemorizados nas salas de cinema. Só que há uma particularidade nesse filme. Para quem não lembra, é aquele da musiquinha e chega de onomatopeia. Quando ele lançou o filme, muitos ficaram estarrecidos e até com medo de irem às praias, de irem num banho de mar, já pensativos que poderia haver sob aquelas ondas aquele monstro abissal pronto a devorar alguém. Só que olhando para o livro Como Vencer Gigantes, nós vemos o pastor Flávio Valvassoura trazendo uma revelação que eu julgo muito oportuna. Ele diz que o diretor trabalhou mais com a imaginação do que com a realidade. Ou seja, ele jogou com a tendência humana de sempre imaginar o perigo maior do que ele é. O tubarão mecânico de Spielberg e sua equipe, ele não funcionava. Tanto é que logo nas primeiras gravações a sua pele começou a se desmanchar na água, nas ondas. E a solução foi fazer um filme sobre tubarão sem mostrar explicitamente o animal. Mas como algo que não é visto pode causar tanto temor? A realidade é que muitas vezes o maior problema não está lá fora, está aqui dentro, está dentro de nós. E é isso que eu convido você também a tratar, conhecendo as suas vulnerabilidades e as suas fortalezas. Que você possa reconhecer de fato aquilo que o amedronta, aquilo que o assusta. Claro que você não pode exorcizar esse medo, mas você pode controlá-lo e avançar. Muitas coisas podem trazer temor a alguém. Algumas pessoas têm fobia à barata, talvez seja o seu caso, é o caso da minha sogra. Outras pessoas têm fobia de altura, de locais fechados. E tudo isso é irracional. É algo que está dentro de nossa cabeça, que nos amedronta, mas não é real. Então, nós devemos compreender que a diferença entre tubarão e cação é exatamente essa também. Qual que é a diferença? Quando nós comemos aquele filé de cação, estamos comendo tubarão, é o mesmo animal, é o mesmo peixe. Só que a diferença é que você está comendo ele como o seu prato, como a sua refeição, e não sendo devorado por ele. Quando nós aprendemos a ter um mindset, uma mente positiva, nós deixamos de ser reféns dos nossos medos. Quando o amor de Deus, Ele nos dá segurança, Ele enche o nosso coração, nós deixamos de temer as coisas desse mundo. Claro que devemos ter cuidado com aquilo que está lá fora. Vivemos em meio a uma pandemia nesse momento. É necessário que você use a sua máscara, que você utilize a higiene pessoal, que aliás não está restrita à pandemia, tá gente? Em todo o tempo, lavar as mãos, né? Ter asseio, é algo que deveria ser natural em todos os dias.
mas que você não seja refém dos seus medos. Autoconhecimento gera segurança. A partir do momento que você se conhece, você passa a identificar aquilo que é real e diferenciá-lo do imaginário, você consegue encarar as dificuldades do presente da maneira correta. Minha filha gosta muito de um livro que ela já leu e releu várias vezes, que é Poliana. E a narrativa de Poliana, ela nos ensina muito a fazer o jogo do contente, que consiste exatamente em olhar para uma situação crítica e extrair dela um aprendizado, algo bom. E isso é o que faz o cristão também, ciente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O mesmo Deus que cuida dos pardais, Ele cuida de cada um de nós. E mesmo em meio à crise, você pode prosperar, você pode ser bem-sucedido. Tanto é que vários setores hoje da economia têm contratado muitos profissionais, tal como a área de saúde, logística, tecnologia, o varejo, o atendimento ao cliente. Segundo a plataforma de empregos Cato, alguns cargos, algumas funções tiveram um aumento de procura superior a 700%. Nós vemos que há uma demanda muito grande para pessoas que atuam na área de saúde, na área de logística. Então é uma questão de estratégia, de planejamento, sempre respeitando a sua vocação. Provérbios 23, versículo 7 declara que porque, como imagina em sua alma, assim ele é, assim você é. A maneira que você pensa, a maneira que você encara os seus problemas, determina a maneira pela qual você passa por eles. Se você transforma o Vale de Baca num lugar de bênção, num lugar florido, você verá que não há nada a temer. Falamos até aqui brevemente sobre carreira, de uma maneira um pouco mais rápida, dinâmica, para que todos possam ter um entendimento, sem sermos profundos em excesso. Olhando para a confecção de um currículo, o que é necessário você saber? Primeiro, é necessário que todas as pessoas do seu meio tenham ciência que você procura uma recolocação profissional ou um primeiro emprego ou um estágio. Não faça como naquele jogo Onde Está o Wally, que nós fazemos um esforço extremo para encontrar aquele personagem icônico que se veste de branco e vermelho em meio a milhares, a centenas de pessoas. Que nós deixemos claro aos nossos amigos, aos nossos familiares, que nós procuramos uma oportunidade de emprego. Tanto é que o network, ele traz muito benefício para a pessoa que procura recolocação profissional. Eu não contabilizei, mas nas últimas 3 ou 4 experiências profissionais que eu tenho, que eu tive até o momento, todas foram através do meu ingresso de network. Eu não fiquei disseminando, pulverizando currículos por toda parte. Eu falei com uma pessoa que eu conhecia, apresentei o meu currículo, dizendo que eu estava à procura de uma oportunidade. Então, os nossos relacionamentos contribuem muito para o nosso êxito na busca de uma nova oportunidade de emprego. Isso pode ser com algum familiar, com algum amigo, com alguma pessoa que possa indicá-lo para uma primeira oportunidade. Muitos jovens padecem dessa dificuldade do primeiro emprego, porque eles não têm experiência pregressa. Então, é uma boa dica que eu forneço a você. O cuidado com as suas redes sociais também. Você tem que ser visto nas redes sociais, mas de maneira positiva. Você tem que estar presente no LinkedIn, que é uma rede social corporativa, a qual todo entrevistador consulta a vida do candidato para saber quem ele é. A única rede social que um entrevistador não consulta hoje em dia é o Orkut, porque não existe mais. Mas Instagram, LinkedIn, YouTube, todas elas são investigadas num processo seletivo. Até o seu e-mail que você encaminha lá com o seu currículo, ele é motivo de atenção que você deve ter. Quantas vezes eu recebi e-mails, claro que não foi esse que eu vou citar, como largadão 123. Até o seu e-mail, portanto, deve ser motivo da sua atenção. Pastor, esse é meu e-mail, como que eu faço? Não é porque você errou no passado que vai continuar no erro. Faça um novo e-mail, coloque o seu nome, agregue a esse nome, caso já hajam outros nomes, tal como o seu, algum número, alguma outra informação, mas algo que seja positivo e que não deprecie a sua imagem no primeiro contato. Porque pode parecer cruel, mas é a realidade. Um currículo ele é examinado entre 5 e 10 segundos, não mais do que isso. Os processos seletivos requerem isso.
Então você não pode se destacar de uma maneira negativa, mas sim de uma maneira positiva. Sites de empresas às quais você gostaria de ingressar e trabalhar, você deve fazer o seu cadastro nessas empresas. Sites de emprego, muitos oferecem até a gratuidade durante um mês, que você possa fazer uso deles. O Cato é um excelente exemplo. Nós também temos órgãos públicos onde você pode se cadastrar, tal como na Secretaria do Emprego. E várias oportunidades podem surgir dessa sua atitude. Lives. Se você, por exemplo, é uma manicure e faz o seu trabalho com maestria, você pode fazer uma live mostrando como se faz uma francesinha. E nisso pessoas vão curtir, vão comentar a sua eficácia, a sua eficiência, e o seu nome vai se tornar conhecido. Você pode se tornar um influenciador. E quando alguma oportunidade de emprego surgir, você terá algo mais a apresentar sobre o conteúdo do seu trabalho. O que é importante constar num currículo? A primeira informação vital, o seu nome completo. Você não precisa colocar a palavra currículo, nem currículo vitae, porque o entrevistador não sabe latim, e nem você. Então o que você tem que ter de fato, em primeiro lugar, é o seu nome. Não é necessário que você coloque foto, exceto quando pedido. Não é a sua aparência e imagem que são julgados numa oportunidade, uma vaga de emprego, mas sim a sua competência profissional. Você precisa colocar os dados do seu CPF, não digo aqui numeração, mas se apresentar como pessoa física, seu endereço, estado civil, a sua idade. Essas informações são importantes num processo seletivo. Na sequência, você apresenta o objetivo. Qual que é o seu objetivo com aquele currículo? Meu objetivo é na área financeira, é na área administrativa. Ou se é a resposta a uma vaga determinada, que você coloque a sigla daquela vaga, você se identifique como candidato àquela vaga. Logo, na sequência, você coloca a sua formação acadêmica, sempre a última, a mais atual. Você não tem que colocar que você fez o ensino fundamental ou médio numa determinada escola. Você precisa colocar somente a sua graduação, a sua pós-graduação. São informações que vão diferenciá-lo dos demais. Outra coisa que você deve colocar é o chamado CNPJ. Primeiro nos apresentamos como CPF, como pessoa física. Depois nós apresentamos as empresas por onde nós tivemos passagem, destacando as nossas conquistas, aquilo que nós fizemos, sempre de uma maneira clara. Tem que haver clareza no currículo. Lembre-se que ele é avaliado rapidamente. Há pré-requisitos para uma vaga. Por exemplo, um motorista profissional, muitas vezes, é pedido que ele tenha determinada classificação, categoria de habilitação. Se você não tem, não adianta você mandar currículo para aquela vaga. Se você não tem experiência e é exigido que haja experiência, não adianta você ser candidato. Você estará perdendo o seu tempo e de outra pessoa nesse processo. E também é necessário, em todo momento, que você seja sincero. Se você não tem inglês fluente, não diga que você tem inglês fluente. Será testado isso. E mesmo se não for testado numa entrevista, por exemplo, no dia a dia, se é pedido isso, você sentirá falta dessa competência. Se você não tem determinada competência, busque isso. O conhecimento pode ser conquistado em qualquer momento. Um breve exemplo. Na última semana eu fiz 2 cursos à distância, sem custo nenhum, ambos certificados. Um na área de home office e um na área de tecnologia. Ou seja, a todo momento você tem algo novo a aprender. O conhecimento, ele nunca é pesado demais na bagagem de qualquer pessoa. Quero oferecer a você um outro auxílio direto na confecção do seu currículo. Eu estarei fornecendo a você o meu e-mail, cleiventura@gmail.com, ou meu próprio LinkedIn, que é o meu nome, Clay Ventura. Você pode formatar, confeccionar o seu e-mail e remeter para mim. Estou passando meu e-mail pessoal porque eu farei isso nas minhas horas vagas, no fim de semana. Então eu peço que também não tenha pressa pelo retorno, embora eu farei isso com presteza. Mas eu pretendo assim ajudá-lo a tirar aqueles gaps, aquelas informações desnecessárias no seu currículo e contribuir de fato para a sua assertividade na busca do próximo emprego. Quando nós falamos de entrevistas, alguns aspectos são importantes, mas
para manter a ética, a discrição, eu não usarei exemplos do nosso dia a dia, porque eu entrevisto muitas pessoas e alguma delas pode se sentir representada nisso. Portanto, eu pegarei personagens bíblicos para citar como exemplos. Um dos personagens bíblicos que eu trago aqui como exemplo, numa entrevista, é Davi. Em 1 Samuel, capítulo 17, 36, nós vemos Davi se apresentando ao rei Saul como candidato a uma vaga de emprego que certamente muitos não gostariam de ter: matador de gigante. Qual que era a sua experiência para tal? Quantos gigantes Davi havia matado até aquele momento? Nenhum. Mas Davi era uma pessoa sincera. E ele reconhece isso ao rei, mas não também deixando de ter confiança em si mesmo. Ele diz que teu servo matou um leão e um urso. Esse filisteu será como um deles. Olha só, lembra que nós falamos aqui de conhecimento, habilidade e atitude? Habilidade e atitude um pouco menos, nós não entramos tanto nesse campo, ficamos mais no tempo do conhecimento. Davi tinha conhecimento de como matar feras. Ele, para defender as ovelhas do seu pai, já havia matado um leão e um urso. Então ele tinha conhecimento, ele tinha habilidade, ele sabia lançar uma pedra com uma funda. O rapaz era bom de estilingue. E ele tinha principalmente a atitude, coisa que faltava aos demais guerreiros, homens de Israel. Davi era um rapaz. O seu emprego naquele momento era de entregador do iFood. Ele foi lá para entregar alimento para os seus irmãos no meio da batalha, queijos para os seus irmãos. Ele não foi lá para guerrear contra ninguém, contra nenhum gigante. Mas diante da crise, Davi enxergou a oportunidade. E o que eu quero te desafiar é fazer a mesma coisa. No meio da crise, no meio da situação adversa, que você enxergue a oportunidade. E seja sincero: olha, eu nunca fiz tal coisa. Essa dica é muito válida para aqueles que buscam o primeiro emprego. Qual que é a sua experiência nisso? Eu não tenho experiência, mas eu me preparei. Eu fiz curso X, curso Y, curso Z. Eu tenho me preparado para essa oportunidade e quero de fato fazer parte da história de sucesso dessa empresa. Com certeza a outra pessoa enxergará o terceiro C que é procurado por alguém que entrevista um candidato, que é o coração. Primeiro nós avaliamos o CPF. Depois avaliamos o CNPJ, as empresas e experiências que aquela pessoa teve. Então avaliamos o coração, a paixão da pessoa, que é demonstrada através das suas atitudes. Outro exemplo que a Bíblia traz é o de José, José do Egito. José, filho de Jacó, que se tornou Israel. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que ele foi traído. Ele foi roubado pelos seus irmãos porque eles tiraram dele a sua herança. Ele foi vendido aos midianitas, foi escravizado pelos egípcios, se transformou numa coisa, num objeto. Ele foi explorado na casa de Potifar. Ele sofreu assédio moral e assédio sexual da sua patroa. Ele foi caluniado, ele foi injustiçado e preso. E mesmo na prisão, com um comportamento exemplar, enquanto ele ajudava outras pessoas, ele foi esquecido pelo homem que ele ajudou a sair daquele lugar, pelo copeiro do rei. Imagine José numa entrevista, se fosse perguntado a ele o motivo pelo qual ele saiu da casa de Potifar. Seria o momento, talvez, dele descarregar, extravasar todas as angústias que ele sofreu? Não! O que nós devemos ter compreensão numa entrevista é que não é bem visto você ficar expondo falhas da empresa onde você trabalhou anteriormente. Você não tem que mentir, você não tem que acobertar erros, mas você não deve ficar fazendo autópsia do problema. Você pode citar de uma maneira breve e sucinta que saiu descontente por alguma razão, por algum motivo, mas não precisa ser ingrato. Isso é algo que é muito negativo numa entrevista. Algumas pessoas, elas sempre ficam terceirizando o problema. Você vê que a pessoa não tem aderência a nenhuma empresa, por exemplo. Ela nunca passa da experiência em nenhuma empresa. E para ela, todas as empresas são ruins. Ele foi perseguido, as pessoas tinham inveja dele. Esse é um sentimento que não deve haver na mentalidade de nenhuma pessoa. Lembra que nós falamos aqui do autoconhecimento? Você tem que ver a si mesmo
de maneira nua e crua. O que em mim tem que ser melhorado? O que eu tenho de bom está na prateleira de cima, em destaque. Mas eu devo também me policiar com aquelas coisas que não contribuem para o meu sucesso, para não sabotar a mim mesmo. José ele não se sabotou. Tanto é que chegou o grande dia da sua entrevista de emprego com o faraó. Esse relato que eu menciono a você está lá em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 14. Onde estava José naquele momento? Na prisão. Apesar da promessa, do comprometimento do copeiro do rei em se lembrar de José quando fosse restabelecido a sua função real, ele se esqueceu de José. E José continuou na prisão. E no versículo 14 de Gênesis 41, nós vemos que Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Então, primeira dica para você numa entrevista que nós aprendemos com José. Quando você é convidado para uma entrevista e é perguntado se é melhor para você na segunda-feira ou na terça, seja rápido, na segunda-feira é melhor, no primeiro horário. Se eu vá agora, eu vou. Mostre atitude, mostre vontade. Ele não procrastinou, não postergou, ele foi rapidamente ao encontro do chamado do rei. Outra coisa que nós vemos, ele estava onde? Na prisão, no calabouço. E claro que as condições higiênicas, sanitárias de uma cadeia não são as ideais. Então, o versículo diz que ele se barbeou, ele trocou de roupa para se apresentar ao faraó. Você não pode ir para uma entrevista do jeito que você acorda, de pantufa, de pijama, com um pente no cabelo, despenteado, sem fazer a barba, sem escovar os dentes, sem passar fio dental. O excesso é tão negativo quanto a falta. Não derrame um vidro de perfume sobre você, isso com certeza será notado por quem te entrevista, mas não de maneira positiva. Então que você tenha equilíbrio, que você seja uma pessoa ágil, rápido, ao encontro das oportunidades. Que você se prepare, a sua apresentação pessoal é muito importante, a sua postura corporal, a todo momento você é medido, não somente por quem te entrevista, mas no dia a dia. Se a pessoa chega numa entrevista numa mesa e ela se esparrama na mesa, o que pensa o entrevistador? A pessoa já está cansada. Imagine quando ingressar então, tiver que fazer a sua rotina. Será que ela vai dar conta? Será que ela está interessada? Se a pessoa ela cruza os braços durante uma entrevista, qual que é a percepção do entrevistador? Eu acho que eu estou falando demais, essa pessoa não está satisfeita com alguma coisa que eu falei. Então, que você tenha esses cuidados na apresentação pessoal. Que você também tenha humildade, sem deixar de ter confiança. O versículo 15 diz o seguinte, que o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, José, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Então, na hora que foi apresentada uma virtude de José, ele não se engrandeceu com isso. Muitas pessoas no processo seletivo, eles acham que são a última bolachinha, ou como dizem alguns amigos cariocas, o último biscoito do pacote. Cuidado! A última bolacha ou o último biscoito do pacote geralmente vem quebrados. Então que você tenha muita atenção quanto a isso. Que você receba, acolha bem o elogio que é feito a você, mas que você não deixe cegá-lo, não seja como o Narciso, que ficou encantado com a sua própria virtude e que por isso definhou e morreu. Nós vemos que José não cometeu esse erro. Ele acreditou toda a honra e toda a glória a Deus. Se você conseguirá a sua recolocação profissional, não ache que foi a força do teu braço, que foi todos os seus diplomas, que foi algum vídeo que você viu como esse, que fez a diferença. A única pessoa que pode fazer a diferença na sua vida é Deus. Claro que nós podemos trabalhar ao contrário de Deus e nos sabotar. É isso que devemos evitar. Outra coisa que José teve, que é dito no versículo 17 de Gênesis 41, foi empatia e percepção. Aqui nós vemos o texto que então o faraó contou seu sonho a José. E o que José fez? Ele ouviu o sonho de faraó. Tem pessoas que ouvem somente a própria voz. Tem pessoas que não estão atentas aos detalhes.
Quando você entrar numa empresa, numa sala, leia o ambiente, leia a pessoa que está diante de você, veja os itens que ela tem na mesa. Digo mais, vá preparado à entrevista, entre no site da empresa, entenda o que ela faz, qual segmento que ela trabalha, no que ela atua, e certamente você terá mais lucros, mais dividendos dessa entrevista. E por fim, outra coisa que nós vemos aqui em José, no versículo 37 do capítulo 41 de Gênesis. Ele demonstrou competência e foi reconhecido. Faraó disse o seguinte para aqueles que estavam ali, que o plano de José pareceu bem a ele e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó disse, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Você não tem que ficar fazendo publicidade de si mesmo. Você tem que realmente trabalhar para que as suas competências sejam vistas e reconhecidas. O que você faz, falará por si mesmo. Eu me recordo que muitos anos atrás, num processo seletivo, eu não contratei uma pessoa porque ela se achava boa demais. Parece até algo louco isso, mas eu quero explicar, para que não seja tido como um mau recrutador. Essa pessoa me perguntou, quem que é o melhor vendedor da sua empresa? E eu falei, fulano é o melhor vendedor. E ele disse, não pode mandar fulano embora, porque eu cheguei. Eu serei seu melhor vendedor. Ele não é mais necessário. A sua falta de comprometimento com o corpo, o seu espírito arrogante, mostraram para mim que ele não era a pessoa certa para aquele grupo que era gregário, harmônico, coeso. E por isso, por ser bom demais aos seus olhos, ele não foi contratado. Então que você tenha sim as suas competências sempre em vista. É importante que você conheça e reconheça sempre as suas fortalezas. Mas é necessário que você estampe isso no outdoor. Que você seja você mesmo em todo o tempo. E isso será visto e reconhecido por todos. Por fim, falando de carreira, falando de entrevistas, eu quero mencionar outro personagem bíblico, Daniel. Daniel ele não queria sair de casa a princípio, ele foi levado com os exilados, com os cativos para a Babilônia. Guardando as devidas proporções, muitos jovens hoje também não querem sair de casa, do conforto do seu lar, onde basta abrir a geladeira e ter lá tudo à sua disposição. É algo que alguns chamam da geração nem-nem, que nem estudam e nem trabalham. Preferem ficar maratonando séries no Netflix, jogando games diversos. Não estou aqui recriminando que você faça isso, mas é necessário que em tudo haja equilíbrio. Daniel ele não queria sair de casa, mas teve que sair. E da pior maneira possível, como um cativo, como nós falamos. Mas chegando na Babilônia, ele teve uma postura diferenciada. Tanto é que ele foi separado como estagiário, digamos assim, daquele reino, juntamente com outros jovens, para que estivessem meio aos sábios. E foi dado a ele uma dieta que era exclusiva do rei, mas ele, fiel aos seus valores, aos seus princípios, declinou daquilo. E Aspenaz, que era a pessoa responsável por aqueles jovens, ele ficou preocupado, ele disse, Daniel, ou Beltesazar, que é o seu nome babilônico, eu ficarei mal com o rei, se você não estiver vistoso, bem de saúde, não estiver realmente saudável, se você não tiver essa alimentação que é oferecida. E Daniel, fiel aos seus princípios, ele preferiu ter uma dieta de legumes, de água, e ele fez um desafio. Daqui a 10 dias, nos compare com os demais jovens. E assim foi feito. E foi visto que ele estava 10 vezes melhor que os demais. O que eu quero trazer para o nosso contexto aqui, nesse momento, que você deve cuidar daquilo que entra no seu corpo, não somente para alimentar o seu organismo, mas que entra também através dos seus olhos e alimenta a sua mente. Claro que você deve estar bem informado, atualizado com os noticiários, mas não fique hipnotizado pela crise. Não seja como aqueles insetos que ficam batendo naquelas armadilhas luminosas. Fuja um pouco disso. Procure agregar conhecimento que seja útil para você, assim que houver a oportunidade ao seu alcance. Daniel lhe fez isso. E mesmo havendo várias trocas de reis naquele império, ele foi se perpetuando. Mas isso não impediu que ele fosse lançado em determinado momento pelo rei Dário numa cova de leões. Talvez você se sinta agora assim numa cova de leões,
cercado pelo leão do desemprego, cercado pelo leão da falta de oportunidade, mas que você tenha uma certeza que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões que estavam ao redor de Daniel, Ele também pode te dar vitória onde quer que você esteja, seja num buraco ou seja no mais alto patamar de um governo. E a carta que o rei Dário fez, eu quero apresentar como uma carta de referência que eu e você devemos ter, não para entregar ao recrutador, mas para que possamos lembrar que de fato Deus ele cuida de nós. Daniel 6, versículo 26 e 27, fala dessa carta de referência de Daniel. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele, Deus, livrou Daniel do poder dos leões. O que eu quero dizer para você é que o Senhor nosso Deus pode te livrar do poder de qualquer leão. Porque por mais que alguns leões tenham um poder temporal, momentâneo, Deus é aquele que é todo poderoso. E encerro com Lucas capítulo 12, que lemos aqui, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, por 2 asses? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Portanto, não tenha medo. Você vale mais do que muitos pardais. Que você tenha essa certeza e que Deus possa abençoá-lo no alcance do seu novo emprego. É o que eu desejo em nome de Jesus Cristo. Grande abraço.